Bom dia a todos e a todas. Hoje a nossa Academia de Child Diary vai se debruçar sobre a organização do Plano Anual de Atividades na nossa plataforma. O Plano Anual de Atividades é então entendido como um documento de planeamento que define, em função daquele que é o nosso projeto educativo da instituição, os objetivos, as formas de organização das atividades e os recursos necessários para a concretização dessas atividades. Para a organização deste documento, o Plano Anual de Atividades na Child Diary, nós costumamos partir sempre do diálogo com esta ferramenta que a nossa plataforma permite, ou seja, extraindo o relatório do currículo, que eu já vos mostro como é que nós podemos fazer. Portanto, extraindo esse relatório do currículo por grupo, o educador consegue consultar de que forma é que foi operacionalizando o currículo no início do ano letivo e, a partir dessa informação que consegue extrair no relatório, clarifica aquilo que são os interesses e as necessidades a ter em consideração na elaboração do Plano Anual de Atividades. Portanto, a partir deste relatório do currículo, nós temos aquelas que são as pistas sobre as aprendizagens que nós temos vindo a promover ou não junto do nosso grupo. Eu vou tentar fazer aqui uma partilha usando a plataforma. Vou aceder ao íconezinho do histórico e, neste caso, eu parti tanto do grupo de educação pré-escolar, que é um exemplo de um grupo que eu sou responsável. A partir do histórico, eu tenho a opção de carregar no relatório do currículo, é um íconezinho verde, um círculozinho verde que eu tenho em baixo, relatório do currículo, pedem-me novamente para selecionar o meu grupo, seguinte, o currículo onde eu costumo fundamentar as minhas opções pedagógicas, neste caso, sendo uma sala de pré-escolar, fundamento essas opções nas orientações curriculares, desculpem, e vou definir então, se eu agora neste momento, ao dia 24 de novembro, estivesse a elaborar o meu plano anual de atividades ou fazer algumas alterações, se calhar faz-me sentido ter este relatório desde o dia 1 de setembro, altura em que iniciou o ano letivo nesta minha sala. Portanto, desde o dia 1 de setembro até à data de hoje, e se eu carregar em pesquisar, eu consigo ter então evidências daquilo que são as aprendizagens que eu tenho promovido no meu grupo. Tenho aqui poucas evidências, é certo, mas consigo, por exemplo, perceber que estou claramente a proporcionar atividades no âmbito da área do conhecimento do mundo, em detrimento, se calhar, da área da expressão e comunicação. E isto pode-me dar algumas pistas na forma como eu posso agora pensar no meu plano anual de atividades e que atividades é que então eu devo promover, se calhar, para desenvolver estas aprendizagens que eu não estou a proporcionar ao meu grupo desde o dia 1 de setembro. Portanto, este é sempre uma das estratégias que nós sugerimos para a construção do Plano Anual de Atividades, partir então deste relatório do currículo que a plataforma também permite fazer. Voltando aqui à nossa apresentação e ao Plano Anual de Atividades propriamente dito, nós depois temos várias estratégias que podemos utilizar para disponibilizar para a restante equipa, ou para os pais, ou para a direção, o nosso plano anual de atividades. Sei que há instituições que o fazem por valência, há instituições que fazem de forma geral, portanto um documento destes para toda a instituição, depois isso é uma opção pedagógica de cada equipa. Em termos de operacionalização, podemos fazê-lo na plataforma então, através de uma mensagem onde nós podemos anexar um ficheiro PDF, porque eu sei também que há instituições que já têm templates próprios para o plano anual de atividades, poderão anexar então esse ficheiro que costumam construir numa mensagem
e anexando um PDF ou até uma mensagem, uma imagem, desculpem. E tem aí até 2 print screens das opções depois de visualização com que ficam. Se forem ficheiro PDF, ficam só, portanto, podem depois clicar e descarregar o PDF. A imagem, se a anexarem, já fica visível e nesse exemplo, assim, em jeito de tabela. Isto, então, através da opção da mensagem. Depois já mostro como é que tudo isto pode ser feito na própria plataforma. Depois também temos a opção de disponibilizar o plano anual de atividades num registro. Aqui no registro, depois vocês conseguem até fazer a organização que melhor vos servir. Neste caso, por exemplo, está dividido por meses. Optei por dividir o plano anual de atividades por meses, destacando então as atividades principais em cada um dos meses, os recursos materiais e humanos que são necessários. Em algumas atividades eu atribuí-lhes apenas o mês, porque vão ser desenvolvidas ao longo desse mês, outras eu especifiquei que vão acontecer em determinado dia. Os registros e a organização do plano anual de atividade nos registros facilita-nos muito, porque nós conseguimos cruzá-los também com os nossos parâmetros curriculares. Se nós desta forma detalharmos o nosso plano anual de atividades, eu consigo, em vez de estar a definir na parte da descrição os objetivos, esses objetivos podem estar explícitos nos parâmetros curriculares e assim eu depois cruzo nos momentos em que, por exemplo, estiver em períodos de avaliação, consigo então perceber que atividades é que já foram desenvolvidas, as que eu previ que não foram desenvolvidas e conseguir fazendo uma melhor monitorização das aprendizagens. Portanto, aí o nosso conselho de utilizarem os registros para mostrarem o vosso plano anual de atividades e depois cruzá-los com os parâmetros curriculares. Outra opção ainda, e que vão ver que também traz, em algumas situações, vantagem, poderão fazê-lo através dos eventos no iconezinho do calendário que nós temos na plataforma. Principais vantagens deste instrumento é que podem, por exemplo, numa situação de visita de estudo, requerer de imediato, para além de explicitarem a atividade, que acontece no âmbito do Plano Anual de Atividades, poderão requerer logo a autorização das famílias nesse espaço. E isso, por vezes, em termos de organização, pode facilitar. Para além de só aparecer no calendário o título da atividade, depois vocês também têm um campozinho onde podem detalhar os recursos, os objetivos e tudo o que precisarem de descrever para essa atividade. Pronto. Então agora vou mostrar na plataforma propriamente dita todas estas estratégias. E vou começar pela primeira que vos mostrei, a mensagem. Então, através da mensagem, já sabem que na barrinha vermelha o ícone do lápis vos permite selecionar a primeira opção de mensagem. Neste caso, posso escolher apenas uma criança ou um grupo. Neste caso faz-me sentido, por exemplo, se eu fizer por valência o plano anual de atividades, se calhar faz sentido, se eu, por exemplo, na minha instituição, se ela tiver uma sala de educação pré-escolar, atribuir a uma sala ou mais do que uma. Neste caso eu vou partilhar com esta sala de pré-escolar, que é a minha sala de referência, e posso permitir ou não os comentários das famílias ou das pessoas com que eu partilho este documento. Neste caso eu vou desativar os comentários e vou desativar também a partilha separada. Aqui no campo, por exemplo, da mensagem, eu posso simplesmente escrever plano anual de atividades. Neste caso é o plano anual de atividades de 2022 e 2023. E se eu carregar no ícone aqui da câmara fotográfica, eu posso ir logo a anexar o meu
PDF onde eu escrevi então o plano anual de atividades. Isto para quem de facto já usa um template da instituição e que gosta de seguir esse modelo. E pode desta forma então anexá-lo a uma mensagem. Importante, aqui uma nota importante, atribuir sempre, seja na mensagem ou no registro, atribuir sempre a categoria, neste caso, de plano anual de atividades. Depois será muito mais fácil eu poder chegar a este documento sempre que necessitar. Atribui então a categoria plano anual de atividades e neste momento já me encontro em condições de enviar esta mensagem. E como veem, aparece só o íconezinho do PDF, que eu depois consigo carregar aqui e descarregar. Outra opção, enquanto anexo, mas de imagem. Mais uma vez, então, selecionar os grupos em que eu quero partilhar o plano anual de atividades. Nas descrições posso só pôr simplesmente este título e, neste caso, vou anexar como uma imagem. Que eu tenho aqui. Atribuo, mais uma vez, a categoria, para não perder esta informação depois no meio de todas as outras mensagens que posso enviar. E neste caso, anexando uma imagem, já aparece então a tabela que eu criei, neste caso as criei em Word, e que depois fiz um print screen da tabela e já anexei aí à mensagem. Pronto. Então, primeira estratégia para disponibilizar o plano anual de atividades será através da mensagem, anexando um PDF ou uma imagem. Se eu quiser, por outro lado, construir mesmo o próprio plano anual de atividades, neste caso num registro, se eu quiser fazer na plataforma, poderei fazê-lo através então de um registro. Vão-me permitir agora que eu vá buscar aqui um registro que já tenho feito. Eu já adiantei aqui o trabalho, mas vocês é exatamente a mesma, se quiserem construí-lo de raiz, no íconezinho do lápis, registro, e depois vão logo ter esta visão para começarem a escrever os títulos e as descrições. Neste caso, o primeiro título que eu atribuí foi mesmo Plano Anual de Atividades. Depois posso até, não apaguei, mas posso apagar os outros campos e, como vos tinha dito, foi minha opção separar, organizar este plano anual de atividades por meses. E então, atribuí mais um título, mês de setembro, e no campo das descrições, atribuí então um nome à atividade. Neste caso, eu indiquei que o mês todo de setembro iríamos dedicar ao acolhimento das crianças e das famílias. Os recursos materiais necessários para estas atividades e os recursos humanos. Novo título, mês de outubro. Neste caso, como é uma atividade que vai acontecer num dia específico, introduzi. Bom dia, Isabel, bem-vinda. Vou-lhe só pedir para desligar o micro, por favor. Muito obrigada. Neste caso, então, explicitei a data, era a reunião com as famílias, portanto, da Sala Azul, que aconteceu no dia 14 de outubro, no dia 17 a reunião, mas da Sala Verde, mais uma vez com os recursos materiais e os recursos humanos necessários. No mês de novembro destaquei, por exemplo, a celebração do Magusto, no dia 11, e sempre a mesma estrutura. Agora eu vou aqui introduzir uma nova. Por exemplo, eu sei que vai acontecer no dia 2 de dezembro uma visita de estudo. Então, título, dezembro. Neste caso, novo título, porque vou... Mentira, não é novo título, é uma descrição. Neste caso, vai acontecer no dia 2 de dezembro. Vai acontecer a atividade vai ser uma visita de estudo
pode ser, por exemplo, ao teatro. De recursos materiais, eu sei que vou precisar, por exemplo, do autocarro, tenho que contratar o autocarro e preciso de levar também a mala de primeiros socorros. E de recursos humanos, eu sei que vou precisar das equipas de educação pré-escolar e vou precisar de auxiliar polivalente da instituição, por exemplo. E, desta forma, eu, então, podia continuar a introduzir todas as atividades que eu defino no Plano Anual de Atividades para este ano, sempre acrescentando títulos, neste caso nos títulos eu organizei por meses e na descrição ir descrevendo as atividades. Como há pouco falei, nos registros eu consigo logo ligar os parâmetros curriculares, o que é uma boa estratégia para depois, quando eu estiver em período de avaliação, conseguir então perceber que aprendizagens é que eu consegui ou não promover. Atribuir também sempre nos registros a categoria respectiva, Plano Anual de Atividades. Vou só aqui dar o exemplo, tanto parâmetros curriculares, neste caso as orientações curriculares, e depois nas diferentes áreas de conteúdo eu seleciono aquelas que me fazem mais sentido. Agora vou fazer aqui uma ao calhas. Ele vai sempre adicionando os parâmetros curriculares. Eu sei que há colegas também que muitas vezes nos dizem nas formações que preferem a organização dos objetivos por cada uma das atividades. Se assim preferirem, podem sempre fazer as duas formas. Escolherem na mesma os parâmetros curriculares, porque isso depois nos relatórios vai-vos ser bastante útil, mas depois aqui no campo da descrição, podia, por exemplo, abaixo da atividade, eu colocar alguns objetivos também que me possam fazer sentido. Pronto. E agora mostrar então a categoria. Na listinha das categorias, uma das que já está por acaso definidas é o Plano Anual de Atividades, mas se fizer sentido atribuir outro título, podem fazê-lo. Salvar. E depois temos que tomar aquelas decisõezinhas sempre pós-registros, que é se os pais podem ver, neste caso acho que faz sentido. Partilha separada, se calhar não. Posso mostrar os parâmetros curriculares, mas se calhar não. Ou então sim, vamos ativar, vamos deixar os comentários portanto, a permissão dos comentários. E vamos salvar. E é desta forma que fica então organizado o nosso Plano Anual de Atividades em registro. Obviamente isto é um documento que muitas vezes vai sendo construído ao longo do ano e vai sendo reformulado daquilo que também for a nossa avaliação que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Poderão sempre cá vir buscá-lo, já sabem, se lhe atribuírem a categoria, mais facilmente depois conseguem no histórico ir recuperar este documento, carregando nas três bolinhas aqui no canto direito, poderão sempre depois vir editá-lo a qualquer momento. Eu agora neste momento só tenho até o mês de dezembro, mas poderia já dar continuidade ou não para os restantes meses. Então, esta é mais uma estratégia da forma como vocês podem organizar o Plano Anual de Atividades, através do registro. Na apresentação eu tinha falado de uma última, que seria através do nosso calendário de eventos, certo? E eu cruzei já aqui com aquilo que tinha colocado naquele registro que vos mostrei como exemplo e já organizei desta forma, por exemplo, o mês de setembro, em que foi a minha intenção definir que no mês de setembro iríamos dedicar ao acolhimento das crianças e das famílias, porque as crianças não chegaram todas no mesmo dia, foram
foram sendo acolhidas ao longo deste mês. Portanto, eu dediquei, e vocês depois ficam assim com essa visão quando definem que o evento é num período de tempo mais alargado. Podem definir o início e o fim. Neste caso, eu pus desde o dia 1 de setembro até ao dia 30, como vos mostrei. E depois, em outubro, também inscrevi a reunião com as famílias, que aconteceu no dia 14, a celebração do Magusto que tivemos, e a partir do exemplo que eu partilhei há pouco, em dezembro eu sei que vou ter a visita de estudo ao teatro. E então vamos fazer agora esse exemplo. À esquerda temos um iconezinho verde com o mais, criar evento. O evento para a sala que nós temos estado a tomar como exemplo. Tinha-vos dito então que tínhamos a visita de estudo ao teatro, que era no dia 2 de dezembro. Eu sei que vou sair da escola, por exemplo, às 9 e que regresso no mesmo dia, mas por volta da 1. Eu aqui poderia depois escrever a atividade, que íamos, por exemplo, ao teatro do bairro, ver a peça X, e que tem, por exemplo, um custo para as famílias de 5 euros, mas que o transporte é assegurado pela escola. Portanto, poderia descrever aqui uma série de decisões que tomei para esta visita de estudo. Importante definir depois se os pais podem ver ou não esta atividade, porque eu sei que há atividades do Plano Anual de Atividades, por exemplo, que só faz sentido a equipa aceder, mas há outras que implicam também um conhecimento das famílias, portanto faz sentido neste caso as famílias saberem. Não faz sentido incluir nesta situação uma videochamada, mas faz sentido eu requerer uma resposta. E há pouco eu tinha-vos referido que com este instrumento, tanto fazendo ou inscrevendo as atividades do Plano Anual de Atividades no calendário, para aquelas atividades que vocês requerem uma autorização das famílias, é a estratégia que acaba por ser melhor. Mais uma vez, posso aqui atribuir a categoria do Plano Anual de Atividades. Até posso anexar algum documento que precise, o convite, às vezes serve, por exemplo, para a celebração do Natal, que também vai acontecer no mês de dezembro. E as crianças até fizeram um convite para as famílias. Posso anexar aqui, por exemplo, essa imagem, ou no caso da visita de estudo ao teatro, ter aqui uma sinopse da peça de teatro que nós formos ver, por aí. Portanto, tenho sempre também a possibilidade de colocar alguns anexos e salvar. E, portanto, desta forma, eu tenho aqui o meu primeiro período organizado em termos das atividades do Plano Anual de Atividades, está organizado aqui por meses no calendário com aquilo que são as atividades que eu defini no plano. O acolhimento no mês de setembro, a reunião com as famílias que aconteceu já no mês de outubro, a celebração do Magusto no mês de novembro e, finalmente, a visita de estudo ao teatro que vai acontecer no mês de dezembro. Portanto, e desta forma vocês também podem colocar aqui as vossas atividades do plano. Apesar de aparecer sempre, apesar de aparecer só no calendário o título, vocês perceberam que podem sempre também colocar um campo mais descritivo. Portanto, estas são assim as 3 estratégias que poderão usar para construir e organizar o vosso plano anual de atividades na plataforma. Aqui destacava só esta ideia mais uma vez, que ao longo do ano letivo, sempre que o educador elabora um registro de uma atividade no âmbito do Plano Anual de Atividades, deverá atribuir também a categoria Plano Anual de Atividades.
Desta forma, conseguirá acompanhar, refletir e fazer as alterações necessárias ao documento. Além de que no período de avaliação, conseguirá monitorizar o que planeou versus o que concretizou. Portanto, para além de vocês atribuírem aos próprios documentos do Plano Anual de Atividades esta categoria, também é importante depois, quando fizerem registros das atividades que estão contempladas no plano, por exemplo, quando eu fizer um registro da visita de estudo ao teatro, é importante eu depois também atribuir a esse registro a categoria de Plano Anual de Atividades, porque assim eu depois, quando fizer este balanço, no período de avaliação que eu fizer, eu consigo depois monitorizar melhor e perceber aquilo que eu planeei e que realmente concretizei, ou o que é que planeei e não concretizei, ou até depois perceber o que é que poderá fazer sentido alterar ou não neste documento. Portanto, também não deixem de atribuir às atividades que vão registando ao longo do ano e que fazem parte do Plano Anual de Atividades, não deixem de lhes atribuir também esta categoria, está bem? Para terminar, e aqui em jeito de reflexão pedagógica sobre este assunto, fomos aqui extrair um excerto da nossa brochura do Planear e Avaliar na Educação Pré-Escolar, disponibilizada pela DGE, e que dá-nos conta então de que planificar atividades sem refletir sobre as estratégias e as finalidades que estão subjacentes ao seu desenvolvimento origina práticas de trabalho rotineiras que as crianças desempenham de forma automática e pouco estruturada, sem que seja estimulado o seu potencial educativo. Portanto, aqui deixamos mais uma vez em jeito de provocação e reflexão que, de facto, ao pensarmos nas atividades para o nosso plano anual de atividades, temos sempre refletir sobre as estratégias e sobre o sentido dessas atividades e não cairmos no erro de planificar atividades só porque temos que cumprir um calendário de efemeridades ou outros calendários que muitas vezes nos impõem. Portanto, faz sentido que essas atividades façam sempre sentido para as nossas crianças, para as famílias, para a comunidade, para a equipa, ok? Daí a nossa chamada de atenção inicial de que é muito importante para a construção do Plano Anual de Atividades nós partirmos, por exemplo, do relatório do currículo, em que nós percebemos aquilo que são as atividades e as aprendizagens que nós estamos a promover ou não, e aí sabemos com certeza, dá-nos pistas para o que é que nós podemos ou não contemplar no nosso Plano Anual de Atividades. Aqui foi a nossa referência, onde poderão também depois descarregar este documento. Não sei se poderão não ter ou não conhecer, e resta-me só agradecer a vossa participação e neste momento abrimos a discussão. Não sei se alguma das colegas presentes quer fazer algum comentário, colocar alguma questão. Não. Soraya e colegas, Isabel, que chegou um bocadinho mais tarde. Como é que costumam colocar o plano anual de atividades? Era isso que eu ia perguntar à Soraya e às colegas. Qual é que é a estratégia que costumam utilizar? Foi apresentado no início do ano na reunião de pais. E o PDF é enviado aos pais e eles ficam com este registro. Ok, por e-mail, é isso? Até foi através da caderneta que nós enviámos o PDF. Ok, muito bem. Mas faz-vos sentido, por exemplo, a estratégia do registro, onde vocês podem cruzar com os parâmetros curriculares, por exemplo? Sim, e até acaba sempre por relembrar um bocadinho os pais. Exatamente. Muito bem. A Isabel, até não sei depois, para fazer o relatório no final do ano letivo, vocês também já conseguem depois fazer uma cópia desse registro para fazer esse relatório, não é? Temos que o fazer no final do ano
e a estratégia será sempre fazermos uma cópia e a reflexão do que é que também foi concretizado e de que forma e que sentido é que isso teve. Portanto, sempre apoiando com o currículo, não é? Com os objetivos que vocês definiram. Muito bem. Então, pronto, acho que podemos dar por terminada a mini formação de hoje, que entretanto vai ficar disponibilizada também no YouTube entre hoje e amanhã. Poderão partilhar com os colegas sempre que necessitarem, está bem? Nós também vamos divulgar nas redes sociais e nas nossas plataformas, tá? Muito obrigada. Obrigada, boa Bom fim de tarde. semana. Obrigada. Bom fim de Obrigada. semana, se nos virem. Obrigada. Igualmente.